iniciar hoje a nossa live aqui, trazendo conteúdo, muito conhecimento. A gente está com um profissional aqui extraordinário, nosso nutricionista, Dr. Victor Liberato. Tá preparado, Victor, para a gente iniciar aqui a nossa jornada do conhecimento? Preparadíssimo. A gente começou com as entrevistas no rádio, agora a gente entra nesse novo formato, né? Pronto, a gente traz esse novo formato aqui para a gente conseguir levar esse conhecimento, esse conteúdo mais longevo possível, né? Hoje a nossa live, nós vamos falar sobre doença celíaca, doença de Crohn, da teoria prática, como a alimentação saudável transforma a vida de pessoas com essas condições. Então, saber o que comer, né, é fácil. Difícil mesmo é colocar isso em prática todos os dias. Ainda mais quando se convive com a doença celíaca, a doença de Crohn. Entre rotina, corrida, trabalho, compromissos, muitas pessoas acabam desistindo, voltando a velhos hábitos e prejudicando a saúde e energia e o seu bem-estar, consequentemente. Dr. Victor Liberato, ele é nutricionista formado pela Universidade de Pernambuco, especialista em nutrição clínica e funcional. Tudo bem, Victor? Tudo bem. Atuo nesse ramo aí da nutrição clínica e funcional. E dentro disso a gente vê questões que são tanto patológicas quanto não, né? Então a gente precisa intervir e trazer aí o equilíbrio, né? Lembra até da Food Equilibrium, que é que as pessoas precisam, tanto para quem é sadio ou não. Doutor Victor, quais são os maiores desafios que o paciente com a doença celíaca ou de Crohn enfrentam ao tentar manter uma alimentação saudável diariamente? Os desafios que quem tem essas condições geralmente vai apresentar vai ser basicamente estabelecer uma boa rotina, principalmente rotina alimentar, né? No primeiro caso, a gente tem a doença celíaca, que é uma condição autoimune em relação ao glúten. Então, isso vai afetar estruturas que tem no nosso intestino que vão dificultar a absorção dos nutrientes. Na doença de Crohn, a gente tem uma condição crônica inflamatória que afeta todo o trato gastrointestinal. Vai desde a boca até o ânus. Então, são vários órgãos, são várias estruturas o trato gastrointestinal. Então, a gente tem inflamação crônica, a gente tem lesões, isso acaba dificultando ali o processo de absorção dos nutrientes. Também é muito presente nessas pessoas com essa condição, quadros assim, de muita quantidade de diarreia, né? Não é uma ou duas, são 20 vezes ao dia. Então imagina como é que fica a rotina de uma pessoa que tem essa condição. Fica muito prejudicada. Então justamente a alimentação vem a ser um desafio no geral, porque são coisas muito específicas que a gente precisa tratar. Perfeito. E existem alimentos que parecem saudáveis, mas que podem piorar a inflamação ou sintomas digestivos nessas duas condições? Sim, porque não é só porque é saudável que necessariamente vai ser saudável para todo mundo. É o famoso depende, né? Depende de quem, para quem, por quê, quanto, com a quantidade. Para quem tem essas duas condições, né, tanto a celíaca quanto a de Crohn, não é diferente. No caso da doença celíaca, a gente vai ter que remover tudo que tem o glúten, né? As porções dos alimentos, os grupos alimentares que contém. A gente tem ali o trigo, que é o mais comum. A gente tem o centeio, a cevada, maltos, derivados. Então, não só esses específicos, mas às vezes quando a gente vai olhar ali os alimentos, né, nas embalagens, nos rótulos, a gente tem algumas informações. O que contém e o que pode conter por uma contaminação cruzada, por exemplo. Aí a pessoa se atenta ali justamente para evitar consumir que possa prejudicar. E no caso da doença de Crohn, geralmente vão ser as fibras mais insolúveis, ali, por exemplo, como as sementes, os grãos, não é indicado para essas pessoas, né? A gente precisa ficar atento a isso. E também, principalmente, a questão se a pessoa pode apresentar uma intolerância à lactose. Então, ficar atento também a isso para ter a correção dos grupos alimentares para evitar complicações. E também alimentos ultraprocessados. Não tem uma qualidade, a esmagadora maioria deles, e para uma pessoa que possui essa condição inflamatória, também evitar o máximo possível.
Doutor Vitor, por que muitas pessoas continuam sentindo fadiga, dor abdominal ou má digestão mesmo após evitar o glúten e outros alimentos restritos? Isso geralmente acontece porque, vamos pensar no cenário aqui, as pessoas com essas condições meio que vão apresentar um ambiente mais bagunçado, né? Então a gente precisa reorganizar isso aí. Então não é só porque tirou que resolveu tudo, que vou voltar a se sentir melhor. Não, ainda pode apresentar essas queixas, como você perguntou aí. Então, por exemplo, a gente precisa pensar, será que eu preciso de probióticos específicos para melhorar ali, por exemplo, o meu trânsito intestinal, a minha saúde intestinal? Aí eu lembro também que não é só, por falar muito de probiótico às vezes, né, só de um grupo específico de agentes que podem melhorar, mas algumas coisinhas que a gente pode incluir também na alimentação são benéficas. Vou dar exemplo de duas. Tem o própolis, que ele tem um componente que ele vai melhorar a integridade das células do intestino. Quando a gente não tem uma parede lá no nosso óculos, né, bem separada da parte interna do nosso organismo, a gente pode apresentar elas como se fossem furos, né? Furos, junções mais frágeis e componentes que a gente não deveria absorver na corrente sanguínea, acaba passando com mais facilidade, né? É a permeabilidade intestinal. Então, para a gente trazer uma boa proteção, uma boa junção para esses compostos, esses elementos não passar para a corrente sanguínea, a gente precisa de alguns nutrientes ou compostos que possam melhorar. O própolis, ele possui compostos que podem melhorar. Tem muita gente que gosta de consumir uva roxa, né? Amora, ameixa. Eles têm um pigmento natural que dá aquela corzinha mais escurinha, que se chama antocianina. Ela é muito importante para a questão da população de bactérias benéficas, como também vai manter a saúde do intestino mais íntegra, então esses pequenos furinhos que tem no nosso intestino a gente consegue reverter. E aí começar a trabalhar na integridade da saúde do intestino. E a falta de planejamento alimentar, ela contribui para crises ou complicações nutricionais? Com certeza. Tem toda uma regra que a gente precisa seguir. Então, se por exemplo a pessoa que tem essas condições não seguir essa regra, não estabelecer um cronograma assim de afazeres que ela tem junto com a rotina alimentar e os alimentos e combinações certas, isso pode prejudicá-la. A gente tem que fazer o contrário, trazer benefício. E quais seriam os sinais que indicam que a dieta ela não está atendendo às necessidades do paciente? É multifatorial, né? Não é apenas uma única coisa. Então, por exemplo, que a gente consiga perceber assim mais fácil, né? A pessoa às vezes está perdendo peso, a pessoa está com o cabelo mais quebradiço ou mais fragilizado, então o cabelo cai com muita quantidade. As unhas, elas estão mais frágeis, você consegue perceber que não está bem ali. Outra coisa também, dores musculares, que a pessoa sente assim, na estrutura do corpo, nos ossos, e também mental. É um momento que a gente consegue perceber que tem muitos pontos a melhorar, porque, por exemplo, cansaço, estresse, confusão mental, dor de cabeça, ansiedade. Então, são muitos pontos que a gente precisa analisar do que a pessoa sente, né? Mas esses são os principais que a gente consegue destacar assim de imediato. Isso já é um sinal de alerta, que a alimentação provavelmente não está dentro. Perfeito. Como um plano alimentar personalizado, Vitor, pode ajudar a reduzir a inflamação e equilibrar a saúde intestinal? Com a reestruturação de qualidade do alimento, né? Então, não é porque a qualidade... Quando estou falando qualidade, não estou falando que é só benéfico. A gente sabe que alimentos que são saudáveis, mas para algumas condições não é interessante deixar para a pessoa consumir. Então, é mais uma questão de organização mesmo, entender o que para cada pessoa é permitido ou não, e como a gente vai conseguir manter isso, porque a gente vai trazer ali uma alimentação mais anti-inflamatória, com mais compostos bioativos que possam dar conta aí da situação principal.
Doutor Vitor, e quais seriam os nutrientes chaves com ferro, zinco, selênio, vitamina D e fibras? Eles não podem faltar na dieta dessas pessoas, né? Desses pacientes com essas condições. Vitaminas do complexo B no geral, né? Eu vou dar um destaque para B12, que a gente consegue encontrar ali, principalmente em alimentos de origem animal, ovos. É muito mais fácil a gente conseguir equilibrar a necessidade desse nutriente. Ele também está relacionado também com a produção das hemácias. Então, às vezes a pessoa está com anemia, às vezes não é anemia por conta da falta de ferro. Às vezes é por conta dessa vitamina B12. E também tem a questão do ômega 3, que ele também tem uma função anti-inflamatória, que é muito importante. Então, eu acho que, além esses dois precisam estar bem assim, nos níveis adequados para a gente consumir diariamente. Vitor, e como é que a gente faz para equilibrar, né, carboidratos, proteína e gorduras para melhorar a energia, né, digestão e a imunidade? Aí, nesse caso, Juliana, eu gosto de dar ênfase do que é mais de qualidade, né? A gente primeiro, para montar, isso aqui vai ser mais carboidrato, isso aqui proteína, isso aqui gordura. Para ter esse equilíbrio, a gente precisa pensar na qualidade desses alimentos. Nunca, assim, não é nunca, mas a gente dá muita ênfase em quantidade, mas se a gente parar para pensar na qualidade, a situação melhora para equilibrar um prato saudável, por exemplo. Carboidrato, muitas vezes a gente pensa em índice glicêmico, mas só o índice glicêmico isoladamente não vai falar muito na qualidade. A gente consegue controlar o índice glicêmico fazendo combinações dos alimentos. A gente precisa pensar, além do índice glicêmico do carboidrato, por exemplo, a carga glicêmica, né? Então a gente saber escolher alimentos que tenham carga glicêmica menor acaba trazendo um equilíbrio e trazendo qualidade na parte do carboidrato da refeição da pessoa. A proteína, a gente dá preferência em consumir alimentos que são fonte de proteína mais magra. Por exemplo, não é porque eu tenho carne que carne é proteína. A gente ouve muito isso, né? A proteína é isso. Não, esse é um alimento fonte de proteína. Esse aqui é carboidrato. Não, esse é um alimento que é fonte de carboidrato. Porque um alimento não vai ser fonte apenas de um nutriente, entendeu? Mas ele às vezes vai ter mais esse nutriente do que outro. Aí, por exemplo, da proteína, né? A gente vai dar preferência para proteínas mais magras, ou seja, que tenha mais, a porção tenha mais proteína do que gordura. E das gorduras a gente vai preferir aquelas que são as poliinsaturadas, né? Que tem um perfil lipídico melhor. Então, por exemplo, a gente tem ali oleaginosas, castanhas, a gente tem ali como fruta um bom exemplo o abacate, né? E também peixes gordos. O peixe ele tanto pode ser uma fonte de proteína, quanto também uma fonte de gordura. Aí, por exemplo, a gente tem ali o atum, a sardinha, que são exemplos disso, por exemplo. Perfeito, doutor. E existem estratégias práticas para organizar refeições e evitar escolhas impulsivas, né, e prejudiciais no seu dia a dia? Eu vou dar um exemplo, assim, no geral. Já deixo tudo já encaminhado. Porque muito comum dos meus pacientes dizer que às vezes cometeram deslizes porque não tinham nada pronto ou pré-pronto em casa, né? Então aí eu vou recorrer a um ambiente que às vezes a qualidade da comida não é interessante, um lanche mais gorduroso. Aí se, por exemplo, eu já tenho feito em casa só esquenta, eu já encaminhei ele, né? Já deixei na geladeira, é muito melhor. E não levar para casa aquilo que vai me sabotar, né? Que cada um tem o seu sabotador, né? Já tirar o máximo possível os sabotadores e deixar os que vão evitar você se sabotar. Eu acho que a base da estratégia é essa, que eu consigo. Perfeito. E você falando, né, de evitar levar atacada aquilo que pode sabotar, eu vou até compartilhar aqui um pouco sobre uma coisa que ocorreu comigo há alguns dias atrás. A gente, na correria do dia a dia, a gente, de repente, sem perceber, pode se sentir produzindo, né, alimentos que sejam mais práticos.
E às vezes, né, dependendo do que tem dentro dele em excesso, ele pode lhe causar um pegativo. Por exemplo, eu sempre como pão integral, né? Mas a gente sabe que o pãozinho integral, ele não é 100% integral, né? E tem a informação lá, ele é 30% ou 36% integral e o restante é farinha branca, né? Na correria do dia a dia, eu me percebi, de umas 2 semanas assim seguidas, consumindo em um determinado horário do dia, muito sanduíchezinho natural. E aí depois eu, sabe quando dá um estalo assim, eu disse, como mais isso, em excesso. Porque a gente tem que variar a alimentação, né? Seja lá no café da manhã ou no jantar, que é geralmente quando a gente come esse tipo de alimento. Então eu disse, agora eu vou dar uma rasteira da minha própria mãe. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou levar para casa o pão, não vou comprar. Eu não compro o pão, aí eu quero ver como eu comer ele de forma excessiva. E aí eu resolvi não trazer o pãozinho para casa, pelo menos por alguns dias, para poder quebrar, né? Que é como se fosse um ciclo, né? Ali que entra nele sem perceber, quando se vê já tá dentro. E aí eu fiz isso para quebrar, né? E agora eu já tô voltando de forma mais consciente, é claro, eu consumi novamente o meu pãozinho integral. Mas é como aquela história, né, doutor? Tudo em excesso vai fazer algum tipo de mal. vai fazer todo tipo de mal. Tanto em excesso como a carência, a gente sai do equilíbrio, né? Então isso por si só já não é bem. E o pãozinho, ele tem todos os nutrientes que a gente precisa, mesmo recheando aí muito bem, né? Pois é. Eu fiz o certo, doutor? Você fez porque, de uma certa forma, tu conseguiu levar talvez um ponto de criatividade para substituir o pão. E muito provavelmente, quando você for agora comprar, eu acredito que agora o tipo de pão que você vai querer comprar vai ser o que tem o mais possível, o mais próximo de ser integral. Né? Quando a gente erra uma vez, a gente tenta não errar de novo. Com certeza. E a gente aprende com ele, né, doutor? Também tem isso. Como pequenas mudanças consistentes, elas podem gerar grandes resultados na rotina alimentar e no bem-estar do paciente. Essas mudanças, né, como a gente fala aqui, eu acredito que seja mais com questão de hábito, né? Então, geralmente a pessoa vai talvez ter uma digestão melhor. Tendo uma digestão melhor, a gente tem uma absorção melhor dos nutrientes e, consequentemente, a gente acaba sentindo menos aqueles pontos que a gente falou lá no começo, né? Que é aquele cansaço, cabelo caindo, estresse mesmo por ausência de nutrientes afetar o nosso comportamento. Então é mais por esse lado aí. Doutor Vitor, e como refeições planejadas e balanceadas podem facilitar a adesão à dieta e reduzir o estresse no dia a dia, né? O estresse diário? Eu vou resumir isso com o tempo. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu tô gastando muito tempo. Mas se eu pego ali 2 horas e meia, faço ali, deixo tudo prontinho pro resto da semana, eu já evitei muitos sabotadores que a gente fala, né? Ou se eu compro já pronto, ou se eu faço, eu já deixei tudo preparado. Então, vamos supor, no sábado, né? A gente tá no sábado. Sábado, domingo a pessoa fez, aqui na segunda até sexta, né? Da outra semana. Aí é muito mais difícil essa pessoa sair de uma rotina mais equilibrada se ela já tem tudo certinho, tudo prontinho ali já em casa. Já evitou sabotagem. Perfeito. Então, o planejamento, né, vai ser um caminho de chave para você resolver desestressar no dia a dia. E a falta dele vai fazer o quê? A pessoa acabar consumindo algum produto rápido, né, ultraprocessado, ou alguma coisa que pode fazer mal. Não vai dar saciedade, às vezes vai ter pouco nutriente, que a gente não pode, como é que diz? Eu não gosto de dizer assim, 880. Tem que ser realista, mas o teor nutricional da maioria dos alimentos tem uma palatabilidade maior, é baixo. A gente chama geralmente de caloria vazia, né? Tem ali nutrientes que são os energéticos, né? Proteínas, carboidratos e gorduras, mas às vezes não está na qualidade interessante e não tem micronutrientes para complementar o que a gente precisa consumir. Perfeito. Vai encher a barriga e não vai alimentar o corpo. Exatamente.
Doutor, que tipos de alimentos e combinações não podem faltar em marmitas pensadas para a doença celíaca? Eu diria que um pouco daquilo que eu falei, de uma montagem mais equilibrada. Só que aí no caso, a gente pode pensar em variáveis no contexto de gorduras, né? A gente pode, por exemplo, tem ali tantos peixes gordos, né, que são fontes de gordura ômega 3, que é uma gordura poliinsaturada. A gente pode testar também como ingrediente o abacate, né? Tem gente que gosta de consumir ele salgado, tem gente que não. Quem gosta pode testar em várias combinações, que ele pode ser uma ótima fonte de gordura. Além daquilo que eu falei da ideia do prato saudável, deixar sempre que possível assim os vegetais mais bem cozidos também, na hora de for montar o prato ou marmita. Aí dá para ter uma segurança melhor no que a pessoa está comendo, por exemplo. Perfeito. E ter marmitas prontas ajuda a evitar recaídas e escolhas alimentares erradas? Se a gente passou ali um tempo, montou, comprou e já tá lá tudo bonitinho, é só a gente esquentar, a gente já se deu o trabalho antes, eu consigo evitar qualquer deslize alimentar que poderia acontecer, porque já tá ali em casa, só tirar ali, esquentar, já era. A gente recorre menos àquilo que a gente chama de caloria vazia, né? Que é excelente. Tanto para quem tem alguma condição mais específica, quanto para quem quer mesmo se manter saudável. Perfeito. E é possível melhorar a disposição, energia e qualidade de vida com um plano alimentar baseado em refeições práticas e nutritivas? Sim, porque aquele exemplo, a gente está falando agora não de calorias vazias, mas de variedade que vão dar nutrientes, compostos bioativos, né? Então, às vezes a gente foca muito em vitamina e mineral, mas às vezes alguma coisa tem um composto bioativo que também traz uma função benéfica, né? Eu comentei com você aquele pigmento natural de algumas frutas. Então, existem vários, né? Então, justamente, fazer isso vai com que a gente melhore todo o quadro geral da pessoa. A gente melhorando a qualidade, a gente melhora tudo. E às vezes o que a gente não dá tanta importância para essa qualidade. Perfeito. E a gente já está chegando aqui, gente, no final da nossa entrevista, e com o Dr. Victor Liberato, nutricionista. E, doutor, de que forma um programa de marmitas saudáveis pode tornar a alimentação segura, saborosa, mais prazerosa para o paciente com essas condições? Eu acredito, Juliana, que um programa assim, ele traga uma estrutura, né? Então, por exemplo, geralmente, programa de marmitas, você já tá tudo estruturado ali. As porções, né? O método do preparo, ele já tá bem estruturado. A divisão de grupos alimentares que a pessoa tá escolhendo. As notificações, os avisos que tem de qualidade alimentar, né? Que são nos rótulos, a questão do tempo de prazo de validade. Então isso por si só já é bom, porque ele já é sistemático. Então isso traz tanto uma informação mais precisa para quem quer consumir, quanto a qualidade alimentar que a pessoa precisa para o dia a dia. Qual o recadinho que você deixaria para a população, para que as pessoas busquem, né, uma vida mais saudável, né, uma alimentação mais equilibrada, um estilo de vida melhor? Eu diria que, primeiramente, focar na qualidade, né? Eu tô batendo muito nessa tecla de qualidade, porque o que a gente vê mais hoje na internet é calorias, né? Você vê muita pessoa comparando, isso aqui tem esse aqui tem esse, mas a qualidade disso tá onde, né? Onde a gente encontra uma qualidade para essas refeições? Qual o contexto que eu tô me referindo a isso? Porque o que a gente vê muito hoje é tipo você falar que tem X e que tem Y. E esse aqui tem menos calorias, esse aqui tem mais, esse aqui tem mais, esse aqui tem menos.
Não é um comparativo interessante porque está pegando apenas um dado ali, uma informação que você pode contornar facilmente. Quando você melhora a qualidade do alimento, você coloca mais compostos ativos, mais variedade de micro e macronutrientes e, consequentemente, tanto para quem tem alguma condição quanto para quem é sadio, vai se beneficiar, sem sombra de dúvida. E organizar a rotina, né? Se a pessoa vai, como é que diz, vai ter que organizar se é ela fazendo em casa 100% ou se é ela buscando um serviço que já tenha, que ela precisa de alimentação ali pronta. Isso vai trazer tanto a melhora de rotina quanto a qualidade nutricional. Perfeito. E a gente esteve aqui com o Dr. Vitor Liberato, nutricionista, falando de alimentação saudável, né? A teoria prática, como é que a alimentação saudável pode transformar a vida das pessoas com essas condições, né? Com a doença celíaca e a doença de Crohn. Mas antes, eu vou finalizar aqui, né? O maior desafio para quem convive com a doença celíaca ou Crohn não é apenas entender quais alimentos são permitidos ou proibidos. A dificuldade real está em manter uma alimentação equilibrada diariamente, mesmo diante da correria, do trabalho, da família, dos compromissos sociais. Muitas pessoas acabam cedendo a tentações e alimentos industrializados e ultraprocessados, que já está mais do que comprovado aqui, que não faz bem para a saúde. E nessa live de hoje, você viu, né, essas estratégias práticas para estruturar refeições, né, e como montar um cardápio equilibrado e evitar recaídas, mostrando que é possível sim manter uma dieta sem abrir mão do sabor e da praticidade, né? Você viu também o papel dos nutrientes, né, essenciais para as pessoas com essas condições, né, com proteína de qualidade, fibras, vitaminas e minerais que ajudam a reduzir a inflamação, melhorar a absorção intestinal e aumenta a disposição. Fica aí para você a dica. Meu nome é Juliana Oliveira, eu sou CEO da Food Equilíbrio. A Food Equilíbrio é uma empresa que trabalha com alimentação saudável, alimentação para o seu dia a dia, né, com marmitas personalizadas. E também nós temos marmitas fitness prontas, né, marmitas a pronta entrega. E nós trabalhamos como uma espécie de um McDonald's saudável, né? Então nós temos diversas possibilidades. Além das marmitas do dia a dia, nós temos lasanhas, pizzas, nuggets. Nós temos um leque de possibilidades de produtos e através, né, no nosso site lá da foodequilibrio.com.br você pode ter acesso a todo o nosso cardápio, né, a todas as nossas possibilidades, inclusive ter acesso aqui ao contato com o nosso Dr. Vitor Liberato, que é nosso super parceiro, né, Vitor? Exatamente. Vitor Liberato é nosso super parceiro e ele já vai falar aqui um pouquinho para vocês quais são os planos alimentares para que você possa fazer um acompanhamento aqui junto conosco nessa parceria de sucesso, né? Vou fortalecer mais uma vez, nós trabalhamos com marmitas, né, que são 100% compostáveis e 100% biodegradáveis e se decompõe até 180 dias. Então é importante que você esteja aliado a empresas que apoiam a sustentabilidade. Porque a nossa intenção não é apenas levar uma alimentação saudável para você e levar dentro de uma embalagem de plástico, né? A gente não vai estar fazendo bem ao mundo. Então o propósito aqui é um bem comum geral para todos. Então a gente leva uma alimentação equilibrada, saudável e a gente leva também uma marmita que não vai, né, causar tanto impacto negativo, né, no nosso meio ambiente. E mais uma vez fortalecer a nossa quantidade de entrevistas que nós temos, né, para o programa Nutrição e Bem-Estar. Nós temos mais de 75 entrevistas e a gente vai colocar dentro de uma plataforma do Hotmart. Na próxima live de entrevista a gente vai disponibilizar aqui o link para vocês que possam acessar. E lembrando que 10% do valor angariado desse conteúdo, né, vai ser direcionado para a instituição de caridade aqui em Juazeiro da Bahia. Doutor Vitor, a palavra é toda sua. Perfeito, Juliana. Vamos lá. A gente tem o site, né, do Equilíbrio, a gente tem as informações da história até da própria empresa. E aí foi disponibilizado, eu tô até aqui no celular, não dá pra ver, mas basicamente é uma coisa bem dinâmica, né? A pessoa vai mandar. Tem lá uma aba que ela clica e ela fala diretamente comigo, né? Aí dentro desse momento a pessoa ela escolhe qual plano ela quer.
se ela quer o plano básico ou o plano premium. Por que dividir básico e premium? Porque o premium você vai ter mais tempo de contato comigo, mais tempo de assistência, né? Tem mais variedade de materiais para auxiliar, até porque não é só você ter um plano alimentar, uma dieta, não. A gente precisa de orientações e ferramentas que a gente disponibiliza em PDF ou explicações mesmo, para orientar e tirar a dúvida da pessoa, né? Até porque a rotina pode mudar e a orientação, que precisa ser contínua, tem que seguir a essa mudança. Então, dentro desse contato, a gente dá prioridade no premium justamente para dar mais suporte, né? A pessoa tem um plano alimentar, também ela vai ter um suporte. No modo básico, ela também tem um suporte aqui por um tempo menor, né? O tempo de consulta é menor, a gente dá prioridade para quem o premium, até porque está investindo mais, mas tanto o básico quanto o premium vai ter qualidade de atendimento e seguir o que a pessoa precisa para necessidade que ela no momento precisa, esteja assim necessitando. Aí no site, clicando nele, a pessoa vem conversar comigo e a gente ajusta a relação da consulta. É online, né? Porque é online, que é incompleto, eu disponibilizo o material até para a pessoa tirar suas próprias medidas, saber mais ou menos as medidas básicas que precisa e a gente manter isso acompanhando. Perfeito. Nós estivemos aqui com o Dr. Vitor Liberato, né? A gente já está finalizando aqui nossa entrevista. E a nossa próxima subtemática, nós vamos falar sobre 2 doenças autoimunes, psoríase e vitiligo. E quem quiser conversar conosco, né? Quem quiser também falar com o Vitor através do Instagram dele, pode falar pelo Instagram aí, Vitor. O endereço do Instagram vai ser @NutriVictorLiberato. Vitor com C. E o meu Instagram, quem quiser me seguir lá, que eu também tô louca para seguir vocês. Me seguem, que eu quero seguir vocês também. É @Juliana Oliveira Souza. Lá na bio tem o link, né, para você entrar no grupo Nutrição e Bem-Estar. Ó, lá já vai rolar sorteio, né, de brindes personalizados. Olha aqui, ó. Um brinde personalizado, uma super caneca linda, maravilhosa. Né? Então, entrem lá no grupo Nutrição e Bem-Estar pra gente, né, conversar, bater um papo, e a gente sempre posta lá o que a gente vai, toda a nossa rotina da semana, né, do programa Nutrição e Bem-Estar. E agradecer também a nosso super parceiro aqui do canal Juazeiro, né? A gente já está no 2º mês aqui, né? Muito obrigada à parceria de vocês, é muito importante, né? A gente vem constrói esse conteúdo, leva tudo para todos vocês, e vários parceiros aqui, Nutricionista Liberato, o canal Juazeiro. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.